Sejam bem-vindos a mais um Diálogos da revista Agroanálises. Meu nome é Daniel Vargas, eu sou professor da Escola de Economia da FGV em São Paulo e pesquisador do FGV Agro. Hoje a nossa entrevista é com uma convidada muito especial, Ana Paula Lozzi, mãe de Gabriel e Maria Clara, diretora executiva da Associação Nacional de Indústrias Processadoras de Cacau. Ela é conselheira do Instituto de Relações Governamentais, o IRELGOV, e é responsável com isso pelos eixos de carreira e nacionalização, inclusive na relação com os distintos entes federados. A sua formação é em ciência política, já trabalhou em algumas das maiores consultorias de relações governamentais do Brasil e foi vice-presidente de Public Affairs por 3 anos da agência global Burson, Cohn & Wolfe. Ana Paula, seja bem-vinda, é um prazer conversar com você. O prazer é meu, Daniel, é sempre bom ter a oportunidade de falar sobre a cadeia do cacau com vocês. A revista Agroanálises é uma referência no nosso setor, no setor agro. Então, vai ser uma oportunidade bem bacana para esse bate-papo. Ótimo, na verdade o prazer é nosso e nós ficamos honrados e gratos com você aceitar o nosso convite para falar conosco. Para começar a nossa conversa, Ana Paula, qual foi o balanço do mercado de cacau em 2020? 2020 foi um ano sui generis, né? A gente teve um primeiro trimestre dentro das expectativas, então entre janeiro e março o ano vinha bem, com uma boa demanda por produto processado, uma safra boa. O setor, nesse primeiro trimestre, ainda não sentiu, especialmente a indústria moageira, ainda não chegou a sentir os impactos do coronavírus, mas a partir do momento em que foi necessário fazer o lockdown em várias cidades e o distanciamento social, os impactos começaram a chegar à cadeia produtiva como um todo. Primeiramente, a indústria chocolateira e, na consequência, ao nosso setor, que é o setor moageiro. A demanda pelo nosso produto caiu muito pós-Páscoa, né? E aí a gente, ao contrapasso, tinha uma boa entrada de amêndoas, mas uma baixa demanda por derivados. Na Páscoa, os números que a gente tem da Páscoa é que ela teve uma queda na venda de varejo em torno de 33%. E isso acabou impactando no para frente, né, na indústria, na cadeia. O segundo trimestre, com o auxílio emergencial, com a retomada do funcionamento de alguns comércios, isso foi melhorando um pouco. Então, a partir de julho de 2020, a gente viu uma forte recuperação na moagem, na demanda, e com isso o impacto foi menor do que o que parecia que seria. Então, 2020, a indústria processadora teve uma queda de 2,36%. Nós moemos, em 2020, 214 mil toneladas, comparado às quase 220 mil toneladas de 2019. E a safra, ao longo desse ano de 2020, como ficou? Qual é a sua avaliação? Então, a safra ao longo de 2020, ela foi melhor do que a de 2019. E por isso acabou que essa lógica da oferta e demanda foi bem impactada no nosso setor, porque a gente tinha uma safra melhor e que com perspectivas muito boas para 2020, né, de ampliar mercado, mas com a pandemia a nossa demanda cresceu, mas a safra continuou melhor. A safra em 2020, ela foi de 174 mil toneladas, 4,78% acima do que foi em 2019, que foi pouco mais de 166 mil toneladas. Ainda não é uma safra suficiente para atender o mercado, o consumo nacional e a exportação de derivados. Nós temos aí um déficit em torno de 30, 40 mil toneladas na produção nacional para conseguir atender toda a capacidade da indústria instalada e que atenderia o mercado nacional e a exportação.
mas a gente tem feito um trabalho em conjunto com toda a cadeia para que a nossa safra melhore nos próximos anos. Entendi. E significa que, apesar de toda a crise, apesar de todo o sofrimento que passou o Brasil, o impacto no setor de cacau, ele talvez não tenha sido tão grave quanto em outras áreas da economia brasileira. É isso? Então, o que acontece é a indústria chocolateira, a cadeia do cacau, ela tem várias utilidades, né, os derivados do cacau. Então, ela tem os fins para chocolates, mas ela também tem para bolos, biscoitos achocolatados. E o que a gente percebeu? Que neste período onde as famílias ficaram mais dentro de casa, o consumo por esses outros produtos se manteve ou até aumentou. As crianças estavam e continuam, né, em grande parte dentro de casa. Então, o consumo do biscoito, do achocolatado, do bolo, da preparação, isso aumentou, ainda que tenha havido uma queda significativa no consumo do chocolate. Então, o impacto acabou sendo mitigado por essa outra situação. Ainda assim, a cadeia do cacau, ela sofreu com a pandemia, mas o impacto realmente foi, frente a outros setores, um pouco menor, por conta dessa realidade, né, que trouxe a família para dentro de casa em muito tempo do dia, né? Eu brinco, eu tenho 2 filhos, como você disse aí no início, eles comem o dia inteiro. Então, eles querem comer um biscoito aqui, eles querem comer um bolo, e aí acaba que isso compensou o consumo desses produtos frente aos chocolates. A gente está vendo que a pandemia, ela talvez dure um pouco mais do que a gente gostaria, ou do que a gente tinha imaginado, não é? Quando começou essa crise, muita gente sugeria que até o final do ano, talvez o Brasil e o mundo já estivessem na fase de ultrapassar esse momento de crise, normalizar a situação política, social, econômica. Mas agora a gente vê essa segunda onda chegando, e aí uma pergunta que vem à mente diante desse cenário é sempre: quais são as expectativas para 2021? A tendência é que 2021 siga o padrão de 2020, ou a gente tem motivos ou razões para esperar algo diferente? O que a gente fala sobre 2021 é que, tal qual, no final das contas, acabou sendo 2020, a gente não pode fazer previsões de longo prazo, porque não se sabe ainda qual o impacto dessa segunda onda, dessas novas cepas. Ainda não está muito claro o quão a vacinação será efetiva, e aqui no Brasil, o quanto ela vai atingir boa parte da população. Então, é difícil traçar cenários sem essas variáveis claras. O que se percebe é que, com o fim do auxílio emergencial, a tendência de queda de renda do consumidor brasileiro é muito grande. E a queda do consumidor, da renda do consumidor, impacta diretamente essa cadeia. Ela é uma cadeia que qualquer impacto econômico e social acaba reduzindo a demanda por produtos. Ou o consumidor ele migra de um produto mais caro para um produto mais barato, ou realmente ele deixa de consumir, a depender do quão o impacto aconteceu na renda dele. E isso é um jogo de dominó, né? Ele cai aqui, vai caindo, até que atinge a indústria moageira e impacta o produtor. Porque o produtor, ele não tem como segurar a safra dele, né? A produção, ela é o que ela é, né? Você não... o consumidor parou, eu diminuo a minha safra. Não tem como isso. Então, acaba que eles acabam sendo fortemente impactados, e nós também. Agora, na Páscoa, a demanda da Páscoa, normalmente ela é iniciada, a compra do produto derivado, por volta de novembro, dezembro, janeiro. Então, o que a gente percebeu há uma boa perspectiva da Páscoa, até porque as famílias já se acostumaram a essa nova dinâmica de
confraternizações menores, porque é isso que está acontecendo, né? As pessoas, elas confraternizam, mas confraternizam num grupo menor. Se antes fazia uma festa para uma família enorme, hoje faz só para o seu núcleo familiar ou para o núcleo familiar mais próximo. Então, as famílias se reorganizaram. O comércio está aberto, isso é um saldo positivo e diferente do ano passado. Mas ninguém sabe se algo vai acontecer e o comércio será fechado novamente. Então, essas são questões que a gente não tem claro, mas em se mantendo o comércio funcionando, em se retomando, ainda que de forma parcial ou menor, o auxílio emergencial, a gente acredita que esse ano será um pouco melhor do que o ano passado. É interessante. E é uma expectativa, acho que de todos nós, né, que a gente vá saindo deste momento mais crítico à medida que a situação da pandemia vá diminuindo. Sim. Ana Paula, você começou a comentar sobre a produção do cacau no Brasil e como é que essa cadeia se organiza. E a gente sabe que no Brasil a maior parte dos produtores de cacau são, na verdade, pequenos produtores. Considerando essa realidade do agro do cacau no país, da produção de cacau, de que maneira você entende que a pandemia ela cria desafios mais complexos para essa realidade, para esse grupo de produtores, e quais seriam os desafios gerais que o país deveria considerar, o que esses produtores vivem no seu dia a dia da produção de cacau? Então, a produção de cacau hoje ela está concentrada principalmente na Bahia e no Pará, mas também acontece no Espírito Santo, Rondônia, e cada vez está surgindo novas áreas em regiões diferentes. E o interessante é isso, os produtores de cacau, a gente tem cerca de 90 mil produtores de cacau no Brasil, a maioria deles, né, com médias, pequenas e médias propriedades, ali entre 5 e 10 hectares, e, em geral, muita agricultura familiar, né, pequenos grupos familiares cuidando da lavoura. Os impactos são diversos, né? São impactos, por exemplo, o Pará, a gente tem uma questão de logística, né? Tudo é mais difícil no Pará, é mais longe, as estradas, a assistência técnica, e uma das coisas que mais foram impactadas nesta pandemia foi a visita a campo, né? A assistência técnica ao produtor, que o produtor de cacau, ele já tem uma escassez de assistência técnica, é uma questão que a gente tem discutido, como melhorar, como fazer chegar mais assistência técnica ao produtor de cacau, mas com a pandemia ainda aqueles projetos que existem de assistência técnica foram muito afetados, porque ficou-se sem poder fazer essas visitas. Já no segundo semestre, para o final do segundo semestre do ano passado, algumas visitas pontuais foram retomadas. Mas também a gente tem que pensar em outras formas de fazer. Então, ano passado, o Cocoa Action, que é uma coalizão de toda a cadeia, onde sentam para dialogar a indústria chocolateira, a indústria moageira, os produtores, o governo federal, os governos estaduais, a gente promoveu uma série de dicas sobre o coronavírus que foram vídeos curtos, áudios curtos, que podiam ser compartilhados em plataformas diferenciadas, por WhatsApp, passados em rádio. E isso é uma nova forma de acessar o produtor, né? O Cocoa Action também promoveu uma série de webinários e discussões para falar sobre a produção de cacau, com a participação de diferentes produtores de todos os lugares do país. Então, acho que a pandemia, a gente sempre deve olhar para a situação com um olhar positivo. O que a pandemia trouxe de bom, não só para a produção de cacau, mas como para o país inteiro, é ter criatividade, né? Como a gente pode acessar as pessoas, não podendo estar perto das pessoas. E a mesma coisa aconteceu na produção de cacau, né? Como chegar a esses produtores se a gente não pode estar com eles como a gente gostaria. E eu entendo que aí
um desafio que talvez seja combinado com esse que você está sugerindo, que é de envolver os diversos atores, de discutir os desafios da região, de pensar ideias e iniciativas que estimulem essa criatividade na busca de soluções para aprimorar a realidade, a situação dos produtores, do mercado do país. Eu imagino que tem também um desafio paralelo de compreender qual é a realidade da produção de cacau, desses produtores e dos seus desafios particulares. Eu tenho conhecimento, e na verdade você comentou comigo antes da nossa conversa, que a Cocoa Action Brasil, em colaboração com um conjunto de instituições de pesquisa e da sociedade civil, organizou uma espécie de raio-x da produção naquela região. Comente conosco sobre isso. O Cocoa Action contratou um estudo para o sul da Bahia, do Instituto Floresta Viva. Foi um raio-x da produção do cacau naquela região. Foi muito bom esse estudo. A sorte em relação a esse estudo é que o Instituto Floresta Viva já estava fazendo uma pesquisa na região com produtores e não somente para cacau, e que aí eles fizeram um recorte para o cacau. Foram mais de 2.000 produtores entrevistados, o que dá uma dimensão muito boa da produção na região, né? É uma quantidade de produtores numa pesquisa muito relevante. E o que pôde se perceber? Existem desafios, existem muitas oportunidades para melhoria, existe o que ser feito, e agora a gente tem uma visão melhor, né? Fica muito claro, e coisas que a gente já vinha falando, mas que não tinha como comprovar, que a gente precisa, como eu disse anteriormente, melhorar a questão da assistência técnica. O produtor de cacau, ele ainda usa pouca tecnologia, ele ainda não tem acesso a produtos de fertilização, de melhoria de solo, de qualidade, né? Ele muitas vezes não tem nem conhecimento e não tem recurso. Foi possível perceber que eles acessam pouco crédito, né? Que a gente precisa melhorar essa interlocução do produtor com os agentes de crédito, ajudá-los a poder acessar esse crédito, e muitas vezes eles não acessam porque eles não conseguem fazer esse diálogo. A gente percebeu uma coisa muito positiva de que, em relação às crianças, as crianças frequentam a escola, os pais estão preocupados em manter essas crianças na escola, e muito raramente, né, são poucos os casos daquelas crianças que precisam ir para a lavoura. E ainda assim, quando tem, são o que a gente já chama de adolescente, e vai eventualmente na escola, vai eventualmente na lavoura para ajudar a família, especialmente com a parte administrativa. E por que elas ajudam com a parte administrativa? Porque elas frequentam a escola. Então, elas sabem trabalhar com números, elas sabem entender as documentações. Então, isso é muito bom, porque é um diferencial da cadeia produtiva do cacau brasileira, né? A gente tem uma cadeia preocupada com a sustentabilidade, com o futuro dessas crianças. E quando a gente fala, hoje em dia, dessa modernização, desse avanço do agro brasileiro, que já tem uma posição de destaque no mundo, uma série de desafios imediatamente vêm à tona e são, na verdade, magnificados agora por toda essa onda global de preocupação com o meio ambiente. E esses desafios giram em torno, na verdade, eu já até antecipei a resposta, dessa prioridade que a sustentabilidade tem e terá para o agro no Brasil e no mundo, né? Sempre foi impossível separar radicalmente agro de meio ambiente. Agora, mais do que nunca, essa integração tem que se dar da forma mais plena, mais harmônica possível, pelo nosso próprio interesse econômico, além de todas as ambições e prioridades ambientais que o mundo e o Brasil têm. Nesse contexto, de que maneira a produção de cacau se insere?
ela é parte do problema ou ela é uma oportunidade para o Brasil? Ela é a oportunidade e a solução para muitos casos. O cacau brasileiro, ele é originário da floresta amazônica. E isso faz uma grande diferença na produção do cacau naquela região, porque o cacau ele pode ser utilizado para recuperação de áreas degradadas. E qual é a grande vantagem disso? Você recupera e gera renda para esse produtor. Então, isso faz uma diferença muito grande, porque para o produtor, ele tem área degradada, ele tem área de pastagem, ele vai recuperar aquela área, mas ele vai continuar tendo o custo que ele teve para recuperar aquela área, será dirimido por conta dessa geração de renda, porque cacau, plantou cacau, vendeu. Né? A nossa necessidade de cacau interna, ela é enorme. Então, a gente, como eu te disse, a gente produz aí 170, 180 mil toneladas, a gente tem capacidade instalada para processar 275 mil toneladas. Então, a gente ainda tem muito espaço para crescer no Brasil. Mas a gente cresce de forma sustentável. Né? O modelo de produção no Pará, por exemplo, ele privilegia o SAF. Né? E isso é muito bom para a região amazônica. Na Bahia, a gente consegue aumentar a produção na Bahia usando práticas que melhorem a produtividade. A gente não precisa ampliar na Bahia a área plantada. Então, é recuperar o que já está plantado, é melhorar a produtividade. Né? E pequenas ações podem melhorar essa produtividade em 10%, 15%. Isso já é uma quantidade de cacau no mercado muito importante. Então, o cacau brasileiro, e eu acho que esse é o nosso desafio, é mostrar para o mundo agora que a nossa produção de cacau, ela é diferente, a nossa cadeia, ela é diferente. No mundo, ela é a única cadeia que tem todos os elos no Brasil. A gente tem a produção de cacau, a gente tem a indústria moageira, a gente tem a indústria alimentícia, e a gente tem um mercado consumidor relevante. O Brasil é o 5º, 6º maior mercado consumidor de chocolates, biscoitos e outros produtos. É um mercado relevante. Na África, a gente tem a produção de cacau, mas a gente tem moagem, mas a gente não tem o resto da cadeia. Na Europa, a gente tem um parque moageiro, um parque alimentício pujante, grande, um mercado consumidor muito grande, mas eles dependem da importação de cacau, 100%. Então, essa característica do mercado brasileiro é única, e a gente tem que aproveitar essa característica, mostrando, principalmente, internamente, conscientizando todos que a nossa produção ela é sustentável, né? Não estou dizendo que não tenha problemas, a gente tem problema em qualquer lugar, e são problemas que a gente está trabalhando, discutindo, conversando, dialogando, mas a gente tem muito mais vantagens e oportunidades do que qualquer outra cadeia do cacau no mundo. É muito interessante seu comentário, porque a gente chegando agora na reta final da nossa conversa, a gente enxerga o cacau não apenas como um setor entre outros, mas como um setor que projeta para o país um convite, não é? Para a gente expandir a nossa capacidade de produção, a fazer isso gerando renda e riqueza para pequenos produtores, que são a base dessa produção, e, ao mesmo tempo, ajudar na recuperação de áreas degradadas, fazendo com isso, portanto, que a gente maximize, aprimore o nosso uso do solo, ao mesmo tempo que gera renda e riqueza para a população, fortalecendo o setor e desenvolvendo a agricultura de maneira sustentável no país. Se você pudesse deixar, Ana Paula, uma mensagem para o setor do cacau e para o Brasil, para esse ano de 2021, qual seria a sua mensagem para nós? Olha, eu acho que 2020 mostrou que a gente precisa ser resiliente, né, e que a gente precisa ser criativo. Eu acho que 2021 a gente precisa colocar todos os nossos esforços para encontrar essas soluções criativas
tanto na nossa vida pessoal quanto para o nosso país, né? O cacau, ele é uma fonte de renda importante para os pequenos produtores. Ele precisa que políticas públicas incentivem a sua produção. Ele precisa que essa cadeia esteja cada vez mais conectada, e esse diálogo que vem sendo feito entre produtores, indústria chocolateira, indústria moageira e governo é super relevante. Então, que em 2021 a gente continue dialogando, sempre de forma transparente, de forma ética, fazendo com que a gente procure soluções criativas e que tragam benefício para toda a cadeia, e que, no fim, vai impactar no consumidor final, que vai ter um chocolate de melhor qualidade, que vai ter produtos diferenciados, que vai ter acesso ao que todo mundo adora, né? Um docinho, um chocolatezinho para deixar a vida um pouco mais leve, mais saborosa. Então, eu espero que a gente consuma muito chocolate, que a Páscoa seja uma Páscoa que traga não só bênçãos para todos nós, mas principalmente que traga tranquilidade, que a gente perceba que 2021 realmente foi muito melhor do que 2020. Todos esperamos que sim. Eu agradeço muito, Ana Paula, pela sua disponibilidade, pelas suas ideias, por compartilhar conosco um pouco da sua experiência. Eu desejo a você, a sua equipe, ao seu trabalho, muito sucesso nesse ano de 2021, e eu espero que muito em breve a gente esteja juntos outra vez aqui na Agroanálise, em outros espaços, para conversar sobre o agro, a sustentabilidade e sobre o Brasil. Muito obrigado. Obrigado você, Daniel. Foi uma honra falar com vocês e vamos todos juntos, né? Construir um país melhor, com um agro mostrando o quanto esse país é agro e o quanto esse agro faz a diferença na vida de cada um de nós. Vamos sim. Muito obrigado mais uma vez. Até breve. Obrigada. Até.